Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje, dia 2 de janeiro de 2024, começo desse ano abençoado, que Deus nos permitiu chegar até ele. Quantas pessoas que não chegaram a esse ano de 2024, e Deus nos deu essa oportunidade, né? Essa oportunidade de estar no começo desse ano, né? Graças a Deus. Você provavelmente veio de festas com as famílias, né? Eu, graças a Deus, passei ali com a minha família, foi uma bênção de Deus. E eu queria deixar um versículo, passando rapidinho aqui para deixar um versículo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo número 35 em diante, que diz assim, ó, palavras de Jesus: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Meus irmãos, eu não quero entrar em situações teológicas aqui, porque o texto diz que Jesus, o próprio Lucas, doutor Lucas, está dizendo que Jesus está entrando, né, na cidade de Jericó. E quando você vai no mesmo texto de Marcos e de Mateus, eles estão citando que Jesus, ele está saindo da cidade de Jericó. Não há contradição nenhuma nisso. Por isso que nós temos que analisar o contexto. E quando você vai para o contexto, você percebe que existiam duas Jericó, né? Quando Marcos e Mateus diz que Jesus está saindo, ele está falando da cidade de Jericó antiga, né? A velha das muralhas, né? E quando Lucas diz que Jesus está chegando, então pare para meditar. Existiam duas cidades, duas Jericós. Então a visão é que Jesus está saindo de uma Jericó, e a visão é que Jesus está entrando em outra Jericó. Então, meus irmãos, analisando esse contexto, outra situação do texto que diz que eram dois cegos, né? Dois cegos. E aí Lucas diz que é um cego, né? Não há contradição nenhuma nisso, né? É que eles dão ênfase ao que está gritando mais alto, ao que se posiciona com voz mais alta, que foi o Bartimeu. E é por isso que Lucas expressa apenas um cego, né? É por isso que ele diz apenas de um cego, e já Mateus e Marcos vai citar sobre dois cegos. Mas esse não é o ponto que eu quero compartilhar com você. Quantas das vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades, né? Passamos por tempos difíceis e chegamos ao ponto de desanimar, chegamos ao ponto de jogar a toalha, como muitos falam, né? Mas, irmãos, eu vejo aqui esse cego de Jericó, ele vai ter alguns posicionamentos que Deus espera de nós, né? Existem algumas coisas aqui que nós aprendemos e muito com o cego de Jericó, né? A primeira coisa que nós aprendemos com o cego de Jericó está no versículo de número 36, que diz assim: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Irmãos, veja bem, o cego de Jericó está num lugar favorável, é muita gente, ele estava acostumado a pedir esmola naquele lugar, né? Fazia parte da sua vida, o ponto estratégico dele é muito bom, só que ele tinha um problema da sua vista. Mas, irmãos, você percebe que a falta de visão dele não foi capaz de perder a sensibilidade de que Jesus estava passando. Olha o que ele diz: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Irmãos, o que Deus quer de nós é que nós sejamos sensíveis a Ele, à presença dEle. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus, né? Um fato que muito acontece, muitas vezes até comigo, e com você deve acontecer isso também. Quando nós acordamos de manhã, a primeira coisa que nós fazemos
vamos para o celular, ou vamos escovar o dente. Nós nem agradecemos ao Senhor, não temos a sensibilidade de que Jesus está conosco a todo momento, né? E aquele cego, ele vai ter o posicionamento de ter a sensibilidade de que Jesus estava chegando, né? E muitas das vezes, irmãos, o que acontece? A situação está no nosso olhar, no nosso modo de encarar as situações. Quer ver um exemplo? Virada de ano agora, né? O meu carro quebrou lá no litoral, né? Lembrei do guincho, trouxemos pelo seguro e deixei em casa. Olha o ponto de vista, primeiro ponto de vista: poxa, já comecei o ano com dificuldade, poxa, já comecei o ano, não está bem o ano, poxa vida, estou começando o ano já com um problema. Agora olha o outro ponto de vista, meus irmãos: que bênção, eu estou começando esse ano resolvendo problemas. Deus me capacitou para enfrentar esse desafio. Se esse desafio chegou até mim, é porque Deus confiou em mim. Ele sabe que eu estou pronto para esta situação. Então você veja que o cego, ele poderia dar aquele olhar de dizer assim: poxa vida, Jesus está vindo aí, percebi a presença dele, mas muita gente, não vai dar certo. Não, o texto diz, quando você vai em Lucas, capítulo 18, versículo 38, diz assim, ó: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Duas situações do versículo 38, irmãos. A primeira, ele clama ao Senhor. Esse clamar a Jesus é se posicionar no mundo espiritual. Irmãos, eu poderia ficar até amanhã falando sobre homens da Bíblia que se posicionaram clamando ao Senhor, e Deus agiu no mundo espiritual. Então, o segundo posicionamento que aquele cego vai ter, ele vai clamar. Mas como que eu vou clamar? Eu preciso clamar de uma maneira correta, de uma maneira de inteligência, né? Você percebe no final do versículo 38 que ele fala assim, ó: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi. Meus irmãos, Jesus está passando. Os discípulos que estão tão próximos de Jesus não conheciam Jesus como aquele cego está explanando, como aquele cego está dizendo. Quando ele clama: Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: eu creio que o Senhor é o Messias. Ou seja, ele é tão íntimo, né? Então não basta clamar, né? É termos a visão de que o Senhor Deus, Ele é o Salvador, Ele é a nossa esperança. Então o primeiro posicionamento do cego, ele teve a sensibilidade. O segundo posicionamento do cego, ele clamou. E o terceiro posicionamento dele, ele clamou conhecendo quem ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está com o seu coração voltado e aberto para o Senhor. Olha em seguida o que diz aqui, irmão, no versículo 39: e os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele não tem só o problema da visão, existe uma multidão à sua volta que está dizendo que não vai dar certo na vida dele. Então, outra situação de posicionamento que Deus espera de nós e que aquele cego teve, foi o posicionamento de não parar, foi o posicionamento de não desistir, foi o posicionamento de aconteça o que acontecer, ainda que o cenário esteja dizendo, ainda que existe uma avalanche para cima de você, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que as coisas vão dar errada, dizendo que tudo está travado, mas a fé
que não é apalpável, aquela multidão não foi capaz de camuflar a fé que estava dentro da vida daquele cego, né? E existem riquezas espirituais que o inimigo, ele tenta arrancar de nós, e ele às vezes vai usar pessoas para fazer isso, irmãos. Então qual é o posicionamento que nós temos que estar? Nós precisamos estar confiando no Senhor, acreditando que Ele vai fazer alguma coisa por nós. E nós vamos para o versículo 41, dizendo assim, quando Jesus vê, porque o texto diz que Jesus parou, e diz assim, Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu veja. Ou seja, aquele cego teve propósito. Aquele cego, ele sabia o que ele queria. Aquele cego, ele teve convicção daquilo que queria. Quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus sabia o problema dele, mas Jesus queria ver o posicionamento dele. Sabe o que Deus quer ver da sua vida? Posicionamento. E Deus manda eu te dizer: se posicione, para que Deus opere na sua vida. Se posicione diante das dificuldades, se posicione diante da multidão, se posicione diante do problema que você carrega, se posicione diante das circunstâncias, se posicione. Quando nós nos posicionamos no mundo espiritual, Deus age por nós. E o resultado de tudo isso está no versículo 43, que diz assim: e logo viu e seguia glorificando a Deus. O resultado da minha vida e da sua vida é nós glorificarmos a Deus. E como nós fazemos isso? Eu vou apenas no culto e glorificar? Sim, isso é glorificar a Deus. Mas quando nós glorificamos a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, é muito melhor, irmãos. O que você tem se posicionado diante de Deus? O que Deus espera de você? E o que você tem entregado para Deus? Fica uma mensagem, tenha sensibilidade. Fica uma mensagem para meditação. Tenha sensibilidade à presença de Jesus. Clame a Ele, busque a Ele, com conhecimento, com intelecto. E você vai ver, irmãos, que as coisas vão ser totalmente diferentes. Tenha persistência, persista, né? Como você tem encarado essa situação? Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Logo, logo nós estamos indo com um programa na rádio ao vivo, e eu creio que vai ser bênção de Deus, tá bom? Compartilhe, irmão, nos ajude, né? Alcance vidas com o poder da palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, um forte abraço, que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida, e lembre-se, se posiciona. Deus abençoe.